Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue e permaneça nas nossas vidas. Como é bom estar na casa de Deus, aqui nesse último domingo do mês de outubro, né? Antecedendo aí o mês de novembro, estamos chegando ao final do ano. Oramos. Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, por mais esse domingo, início da semana. Muito obrigado pela oportunidade de poder começar essa semana logo cedo na tua casa, desfrutando aqui da comunhão dos irmãos e tendo o privilégio de estudar a tua palavra. Como sempre, pedimos que o teu Santo Espírito nos dirija, nos oriente, nos dê um dia abençoado e aqui um momento de crescimento no estudo da tua palavra. Pedimos tanto por essa escola dominical, como também pelo culto da noite, que seja um culto marcado pela tua presença, pela ação e unção do teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bia, fala para mim, pega a caixinha lá para a gente orar pelos pedidos. Né? Essa caixinha são pedidos de oração, e especificamente não é por cura, não é por nenhum pedido além da salvação. Aqui tem nome de pessoas, dos nossos irmãos aqui, que colocaram para que seus parentes, amigos sejam salvos. Vamos orarmos. Pai, como a gente faz todos os domingos, apresentamos essa caixa diante de Ti. Sempre a nossa oração que o Senhor use os Teus servos que estão mais próximos dessas pessoas cujos nomes estão aqui, para que leve uma mensagem de salvação através do testemunho de vida cristã autêntico, de compromisso com a Tua palavra, de um verdadeiro discípulo de Cristo. E que através desse testemunho essas pessoas sejam impactadas e que Teu Santo Espírito trabalhe nas mentes e corações, convencendo-os do pecado, do juízo e da justiça e salvando essas vidas para a glória do Teu nome. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bia. Gente, nós iniciamos a semana passada o estudo da carta aos Hebreus. Na realidade foi uma visão panorâmica, foi a aula inaugural. Hoje, propriamente dito, é a nossa primeira aula. Nós estamos com a apostila, né? Você recebeu aqui essa apostila de Hebreus, né? Certo? Nós vamos estudar. Essa apostila tem aqui, deixa eu ver quantas páginas. 73 páginas. 73 páginas, né? Uma apostila muito interessante, bem elaborada, para a gente estudar esse livro de Hebreus. Na nossa página 3, abra aí na página 3, estamos aqui na introdução, né? Página 3, nosso estudo na Epístola aos Hebreus. E você que está assistindo esse vídeo, né? Se você tiver interesse em adquirir a apostila, converse conosco, nós podemos mandar em PDF, né? E além de assistir esse estudo, faça lá o seu comentário, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Vamos para a nossa introdução, então. Alguém disse que a Epístola aos Hebreus é uma joia rara entre os tesouros do rei. E é mesmo, com certeza, né? É provável que ela seja o melhor comentário que temos sobre o Antigo Testamento, né? Então, quando a gente lê o Antigo Testamento, às vezes a gente fica perdido, sem saber exatamente onde se colocar, principalmente no que diz respeito àquela questão do templo, do tabernáculo, do sacrifício. O livro de Hebreus vem esclarecer, abrir a nossa mente para entender esse sistema, e muito mais do que isso, mostrar que tudo aquilo era uma sombra, era uma preparação para a vinda de Cristo, que traria para nós um sacrifício superior, uma aliança superior, maior, que a gente vai ver no livro de Hebreus, certo? Vou pedir aqui para Deus distribuir a apostila aqui para os nossos irmãos que chegaram, nosso casal abençoado lá, Marisa e Augusto, e o nosso irmão Demetrio, né? Então, para vocês que chegaram agora, nós estamos na página 3 da nossa apostila. Lembrando que essa apostila é gratuita para vocês, né? Você não precisa pagar nada, é algo que já faz parte aqui da nossa contribuição da igreja. Então, realmente, a carta aos Hebreus é uma joia rara, porque vai
abrir a nossa mente, vai, como se fosse que nós entrássemos no túnel do tempo e fôssemos até o Antigo Testamento, entrássemos lá no tabernáculo, no lugar santo, no Santo dos Santos, para desvendar aqueles mistérios, né? Então, é provável que ela seja o melhor comentário que temos sobre o Antigo Testamento, visto que o seu autor foi inspirado pelo Espírito Santo. É uma palavra autorizada da parte de Deus. A leitura dessa epístola constitui uma emocionante aventura para o cristão. Pense nisso, né? Lembre daquele filme Indiana Jones, aqui ano passado descobri aquelas coisas. Então se coloque aí como Indiana Jones, discípulo de Jesus, para entrar nessa aventura, para descobrir tesouros maravilhosos lá no Antigo Testamento, através dessa caverna chamada Epístola aos Hebreus. Então aqui nessa epístola apresenta a superioridade de Jesus Cristo a tudo quanto existe, desafiando assim os que creem nele a viverem de maneira superior, a buscarem a qualidade de vida que só se faz possível depois do sacrifício de Cristo na cruz. Pode ser que você já tenha lido o Antigo Testamento com a desagradável experiência de não entender seu significado ou a aplicação aos nossos dias. Eu confesso para vocês, eu sou apaixonado pelo Antigo Testamento porque estudei, mas quando eu começava a ler eu ficava perdido. Que negócio, o que é isso? Propiciação? O que é expiação, expiatório, Azazel, bode expiatório, né? Santo do Santo, tabernáculo, átrio, todas aquelas coisas ficavam confusas, né? Depois que eu comecei a estudar, eu vi que coisa maravilhosa, né? Porque o Antigo Testamento é um foco para Jesus. O holofote do Antigo Testamento está centrado em Jesus. Então, quando a gente entende isso, a gente vai ver como Deus é fantástico, né? Então, se isso aconteceu na sua vida de não entender o Antigo Testamento, a Epístola aos Hebreus é para você. Com amplas e belas pinceladas, o autor pinta o vasto quadro do Antigo Testamento, interpretando grande parte de sua história e explicando muitas de suas profecias. Página 4. É um livro misterioso, a quem gosta de mistério, né? Algumas de suas partes são difíceis de entender, né? Confesso a vocês, né? Somente o capítulo 6 que a gente vai entrar lá. Penetra fundo na antiguidade, rebusca os primeiros dias da existência de Israel no Antigo Testamento. Para a melhor compreensão de seus ensinos, é preciso que você conheça principalmente o que a gente chama de sistema levítico de Israel. E ao mesmo tempo estude os livros de Êxodo, Levítico e Números, né? Os 5 primeiros livros do Novo Testamento são chamados Pentateuco. Por que isso? Penta 5, Teuco lei. São 5 livros da lei. Na realidade, Penta 5, né? Teuco são rolos, 5 rolos, né? E é chamado de lei porque os 3 livros, especificamente Êxodo, Levítico e Números, na realidade nem é Números mais, né? Mas Deuteronômio fala muito sobre a lei. Números também fala um pouquinho, né? Até Gênesis, mas especificamente Êxodo, Levítico e Deuteronômio fala muito sobre a lei. E a gente vai entender esse sistema de lei. Essas leis que Deus deixou é para nortear a vida do ser humano aqui na terra. Porque sem lei o povo fica perdido, cada um faz o que entende, né? Então a gente vai ter lá leis morais, leis espirituais, leis civis, né? Lei de boa convivência, tudo que vocês imaginam, o Antigo Testamento lá fala sobre isso, né? A instituição do sacerdócio, a construção do tabernáculo e a promulgação das leis são temas que o escritor deriva do relato dos dias em que Israel permaneceu junto ao Monte Sinai. Então ali na península do Sinai, entre os 2 braços do Mar Vermelho, Moisés sobe lá no monte e recebe as tábuas da lei, que são os 10 mandamentos e outras instruções de Deus. E ele desce e vai explicar para o povo passo a passo. Quando o povo está chegando para entrar na terra prometida, 40 anos depois, antes de Moisés morrer,
Aí vem o livro de Deuteronômio, que é a repetição dessas leis, porque muita gente morreu e muita gente nasceu nesse período. E eles precisavam relembrar para entrar na terra prometida e se constituir realmente uma nação dirigida por Deus com as leis que foram ordenadas por Deus. É interessante notar que o autor não menciona os templos de Salomão, de Zorobabel e de Herodes. Faz apenas referência ao tabernáculo e às funções com ele relacionadas, como se exortasse os leitores a recuar ao começo de tudo, a fim de captar o sentido e o significado da ordem levítica. E por que ele coloca o tabernáculo? Porque o tabernáculo foi nesse período dos livros, os 5 primeiros livros. O templo foi construído depois, mas o templo é uma réplica melhorada, e permanente do tabernáculo. O templo que ficou estabelecido no lugar, porque o tabernáculo era feito de tendas, e montava o acampamento, depois quando eles voltavam a andar, desmontava para depois montar. E com o tempo, eles resolveram construir o templo ficou lá permanente, mas era uma réplica do tabernáculo. Por isso que o autor não faz noção do templo, mas faz noção do tabernáculo. Então vamos participar juntos dessa grande aventura, ultrapassando os desafios e dificuldades. Vamos desvendar muitos dos mistérios desse livro, penetrar o Antigo Testamento e entender o sentido e o significado de muitas coisas, como eu coloquei aqui entre aspas, difíceis de entender. Alguém quer falar alguma coisa sobre Hebreus? Algum comentário? Pastor, se o senhor indicaria para uma pessoa que não tem, o senhor falou da dificuldade de entender o Velho Testamento, para a maioria das pessoas, mas o senhor indicaria a leitura de Hebreus primeiro, antes de ler o Velho Testamento, especialmente esses livros da lei? Então, eu especificamente gostaria que as pessoas lessem Gênesis para ver o começo de tudo, o início da nação judaica a partir ali de Jacó, quando nascem os 12 filhos. Leia Gênesis, para você ter uma ideia da história. Aí sim, vá para Levíticos, leia Levíticos, certo? E depois volta, para entender o Antigo Testamento. Agora, quem é novo na fé, que se converteu, eu aconselharia a começar a ler o Evangelho de João. Leia o Evangelho de João. Leu? Agora vai ler os outros evangelhos. Eu indicaria assim, leia João primeiro. Leu? Agora você vai ler Lucas. Agora você vai ler Mateus e Marcos. Joia? Agora você precisa entender a igreja. Leia Atos. Leu? Legal. Volta em Gênesis. Leia Gênesis. Entendeu um pouquinho? Agora vai para Hebreus. Leu Hebreus, aí volta e começa a ler de Êxodo para frente. Então seria essa a minha indicação para quem está começando, Muito pelo contrário, para quem está começando, seria confuso para quem se converteu. Aí lê Gênesis, legal aquela história. Quando começa aí, a gente vai ficar perdido. O que é isso? Propiciação? Por que Deus manda fazer isso? Por que Deus manda exterminar esses povos? O povo vai ficar confuso e ter uma visão errada de Deus. Então, entenda, Jesus. João vai mostrar que a gente recebe salvação através de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. Entendeu, João? Joia. Aí vá para Lucas, o evangelho também que vai mostrar Jesus sob o ponto de vista humano. Leu? Aí vai Mateus, Marcos. Agora entenda, a igreja nasceu a partir de Jesus, a partir dos ensinos desses 12 homens que Jesus tirou do mundo e instituiu para. Aí leu, agora vá para Gênesis. Aí você, opa, esse Deus que está lá, que João falou, que é o Pai de Jesus, que é o mesmo Jesus, está aqui, criou todas as coisas, no princípio é o verbo é. João fala isso. Aí, Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Opa, isso aqui é Jesus, Deus está aqui, entende? Aí acabou. Vai para Hebreus para entender o Antigo Testamento e volta. Então, se você está numa igreja e vai ter alguém para te orientar, num pequeno grupo, na escola bíblica dominical, pastor te orientando, você vai ter uma melhor compreensão da Bíblia. Pode falar. Só no Mateus 4. Eu acho errado, porque a Bíblia
quem falou isso para não ler está totalmente errado, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E eu não falei para você não ler. Falei, leia primeiro isso. Isso, não é confusão. Não, podia dar a mente da pessoa assim. Então, mas por isso que você precisa explicar direito, as pessoas têm que entender. Olha, aqui a Bíblia é a palavra de Deus. Olha, você tem que entender. A Bíblia é uma biblioteca. Não quer dizer que você tem que começar aqui. Você vai numa biblioteca, você vai assim, eu quero ler um livro. O último livro que tem aí, o livro mais antigo, não é assim. Você vai por divisões. E a Bíblia é assim, gente. Tem duas divisões principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É como você chegar numa biblioteca, como se fosse aqui, né? Ó, isso aqui são os livros mais antigos, aqui são os livros mais novos. Legal. Mas agora, isso aqui tem divisão, isso aqui tem divisão. O que você quer? E é assim. Então, por isso que se a pessoa se converte numa igreja séria e que vai orientar, ela vai ter uma visão melhor de Deus e da Bíblia. Tem que entender. Eu não preciso começar de Gênesis. A Bíblia é assim, mas por que eu tenho que começar? Não. Porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia é uma biblioteca com 66 livros. Se tem 66 livros lá, você escolhe o que vai ler. Certo? Agora, um bibliotecário que entende, chega, você está aqui, tem 66 livros, olha, eu te orientaria a começar a ler isso aqui que você vai entender melhor. É assim, a Bíblia é assim, se você explicar, a pessoa vai entender, certo? Não estou falando que você não tem que ler, você tem que ler, mas você já vai ler com a mente preparada para entender. Se você ler com a mente preparada para não entender, o que vai acontecer? Você vai se desestimular, vai ficar desestimulado, não estou entendendo isso aqui, vou parar. A mesma coisa que você pegar um livro que você não entende. Vamos lá na escola, você vai estudar língua portuguesa. Português, né? Aí a professora te chega lá no primeiro ano e te dá lá para você fazer uma análise morfológica, uma análise assim. O que é isso? Você desestimula. Mas está no currículo. Não. Primeiro você tem que entender a construção das palavras, a divisão silábica, né? Entender as divisões tônicas, que é oxítono, paraxítono, a estrutura do texto, para depois você ir para a análise sintática morfológica. A mesma coisa a Bíblia. Então, isso chama um sistema pedagógico. É uma criança. Quando você se converte, a Bíblia não fala que nós nascemos de novo? Então, nós somos novos convertidos. Uma criança que vai para a escola, é como um novo convertido que veio a primeira vez para a igreja. Uma criança que vai para a escola, você vai dar para ela um livro de física, você vai dar para ela um livro de poesia para ela nem sabe ler, então você tem que começar a ensiná-la a ler. Na igreja é a mesma coisa, a gente vai ensinar as pessoas a lerem, para ensinar, olha, o primeiro livro é isso aqui, ó. A cartilha é Caminho Suave, não é isso que a gente aprendia no começo? A cartilha Caminho Suave da Bíblia é o Evangelho de João, que vai falar no princípio, teve um princípio de tudo. Estava Deus, e no princípio estava Jesus. Tudo lá no princípio falava sobre Jesus, e João mostra esse Jesus. Você quer ter vida? É através desse Jesus. Esse Jesus veio e fez esses milagres. Olha, esse Jesus separou esses 12 homens, começou a igreja. Entendeu o que é? Agora, vai lá. Eles vão falar, olha, foi lá no Antigo Testamento. Aí você, lá já está falando desse homem, depois eu vou para lá para ver. E você vai lá e vai entender. Agora você já vai com a mente entendendo. Então, ensina a primeira criança a ler. E depois que a criança lê, você vai ensinar a criança a interpretar o texto. A criança que vem para a igreja, ensina a primeira a ler. Cartilha Caminho Suave, João, agora vamos começar a interpretar. Vamos lá para Lucas, legal. Agora vamos a Deus e Marcos. Agora vamos entender que esse povo começou a igreja. O que é a igreja? A igreja é a ampliação de Deus unindo todos os povos, que começou lá no Antigo Testamento com um povo chamado Israel. Como é que começou esse povo Israel? Está lá em Gênesis, a formação. Esse povo foi escolhido por Deus, e Deus tirou eles lá da escravidão para levar para uma terra. Mas para chegar lá, eles precisavam conhecer quem era Deus. Eles precisavam ter leis para governar, para regimentar. Êxodo vai falar isso, Levítico vai falar isso, aí você já está com a mente aberta, entendeu, Márcio? É assim. Aí sim não vai ter confusão. É confusão se a pessoa se converte, eu vou ler a Bíblia sozinho. Legal, tudo bem. Aí começa, Jesus, que bonito. Aí chega em Êxodo, Faraó, mas quem é Faraó?
Mas quem é esse aqui, Safenate Paneia? Mas quem é esse aqui, sacerdote de um? Quem é Potífera? Você fica perdido. Então, o correto é isso. João começa lá a mostrar o Evangelho de João. No princípio, ele volta no princípio. Era o Verbo, Jesus. E o Verbo estava com Deus, Jesus. E o Verbo era Deus, Jesus. Mas como que ele estava no princípio? Aí você vai lá, livro de Gênesis. Como é que começa o Evangelho de João? No princípio. Como é que começa Gênesis? No princípio. Certo? Então, o princípio do Antigo Testamento é Gênesis. O princípio do Novo Testamento, João. Uma igreja séria vai ensinar isso para você aprender. Por isso que a gente tem escola dominical, que a gente estuda os livros da Bíblia, que não é apenas para você ler, mas para você ler com a mente aberta e entender, gente. Deus não escreveu a Bíblia e deixou lá escrito só para a gente ler, mas para que a gente entenda. E a partir do momento que a gente entende e começa a praticar, a gente vai ver que a nossa qualidade de vida melhora, mesmo nesse mundo cheio de dificuldades. Porque a gente está fazendo a vontade daquele que criou o mundo e conhece. Mas tem pessoas ruins. Deus conhece como aquela pessoa ruim funciona. E na Bíblia vai te orientar como você se resguardar das maldades daquela pessoa ruim. Você não vai ter capacidade de mudar aquela pessoa ruim, mas você vai ter capacidade de mudar a sua maneira de lidar com aquela pessoa ruim. Entendeu? É assim. A Bíblia é nosso manual de vida e a gente precisa entender. Certo? Mas é bom esse papo aqui. Mais alguém? Página 5 aí. O jogo rápido em Deus. Vamos fazer aquele jogo rápido para a gente ter uma visão panorâmica. E falar em jogo rápido aí, Adelson e Fabiana, no nosso momento de adocicar. Eu esqueci de adocicar também a caixinha ali, ó. A Fabiana. Minha ofertinha aqui, Adelson. Jogo rápido em Hebreus, na página 5, né, da nossa apostila. A Bia colocou ali. Pronto? Então tá lá. Quem foi o autor dessa carta, dessa epístola, desse livro chamado Hebreus? Quem distribui pega o dobro, tá, gente? Nós falamos a semana passada, certo? Que nós temos aqui algumas possibilidades, mas a princípio nós falamos que o autor é anônimo, nós não sabemos quem escreveu. O autor não quis se identificar, ele tinha motivos dele, né? Talvez uma pessoa muito tímida, não queria ficar no anonimato, talvez tinha outros problemas, talvez de perseguição ou que seria mal interpretado. Mas temos aqui algumas sugestões. Alguns dizem que foi Paulo. Os testemunhos de Jeová dizem que Hebreus foi escrito por Paulo. Embora tenha muita coisa aqui de Paulo, a gente discorda pelo fato de que Paulo escreveu 13 epístolas e todas as 13 ele reivindica a sua autoria. Ele começa, eu, Paulo. E Hebreus, ele não começa reivindicando. Então, a gente descarta por isso. Temos uma segunda hipótese que foi Lucas. Lucas foi companheiro de Paulo de viagem. Entretanto, Lucas não conhecia muito bem o Antigo Testamento. Então, a gente teria muita dificuldade de entender que foi Lucas, porque quem escreveu Hebreus conhecia perfeitamente o Antigo Testamento, principalmente o sistema do sacerdócio levítico e da administração do templo, do sacrifício, do dia da expiação. Conhecia muito bem. Terceira possibilidade, Apolo, né? Que era um cara que fala que era poderoso nas Escrituras. Ele era poderoso nas Escrituras no sentido de citá-la, mas não conhecia muito bem, que Paulo até pede para que duas pessoas que ele estimava, dois discípulos, que é o casal Áquila e Priscila, chamassem Apolo e orientassem ele a respeito de Jesus, a respeito da salvação, a respeito das Escrituras. Então a gente descarta também Apolo. A probabilidade maior é que também a minha tese, Barnabé. Por quê? Barnabé foi companheiro de Paulo, era uma pessoa estimada pelos apóstolos, né? Alguns até o chamavam de apóstolo. É ele que traz Paulo, depois que Paulo se converte, apresenta para os apóstolos. Ele vai para Samaria, depois vai para Antioquia, leva Paulo para Antioquia com ele, para
levar o evangelho e sai na primeira viagem com Paulo. Então ele conhece muito bem Paulo, o estilo de Paulo, mas o que é mais importante, quer ver, abram lá em Atos 4:36. Em Atos 4:36. Alguém encontrou aí? Pode ler aí, Adelson. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, vendeu tanto que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. A primeira menção de Barnabé está em Atos 4:36 e fala que ele era um levita e era natural da cidade de Chipre, uma ilha. Levita, gente, conhecia muito bem o sistema levítico, porque ele era um levita, né? As igrejas têm que entender hoje, eu vejo as igrejas, vamos chamar um aqui um levita, e acha que levita é cantor, né, ministro de louvor. Embora no tempo, para ser um cantor precisasse ser levita, nem todo levita era cantor, tá, gente? Os levitas eram servos, estavam ali para servir, para limpar o templo, né, para ajudar os sacerdotes. Então, quando fala, eu sou levita, vai lá lavar banheiro da igreja. Não, ele só quer cantar, né? Lavar banheiro da igreja não quer, servir não quer. Tá? Então, eu particularmente defendo a tese de que foi Barnabé, por conhecer muito o sistema levítico, por ser companheiro de Paulo na viagem, por ser estimado pelos apóstolos, por ter uma boa reputação. Essa é a minha tese, né? Mas a gente não tem certeza, então a gente diz que foi o autor anônimo. A data em que o livro foi escrito. O livro foi escrito aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, ou seja, 27 anos depois que Jesus morreu. Público-alvo, ou seja, para quem que ele escreveu? Ele escreveu para judeus cristãos que conheciam bem o Antigo Testamento e que provavelmente residiam na Itália. Veja Hebreus 13:24. Saudações a todos os líderes da igreja daí e a todo o povo de Deus. Os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Isso. Então, gente, está aqui mais, além de ser judeus cristãos que conheciam bem o Testamento e que residiam na Itália, isso aqui também mostra uma coisa interessante. Por que a gente não defende que foi Paulo? Porque Paulo foi escolhido para ser apóstolo dos gentios. E essa carta foi escrita para judeus. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Local, provavelmente foi escrito de Roma. Mas Barnabé foi Roma? Provavelmente sim, quando Paulo estava preso, mas numa prisão domiciliar, ele recebia as pessoas, falavam, ou provavelmente Barnabé foi lá. Público, o tema é a supremacia de Jesus. Hebreus vai mostrar que Jesus é superior, é supremo a tudo que diz respeito ao Antigo Testamento. Público-alvo, cristãos hebreus. Os hebreus, cristãos judeus. Então, e aqui eu vou mostrar o propósito. Quem são esses cristãos judeus? O propósito: confortar os cristãos hebreus no meio da perseguição e adverti-los contra o abandono do cristianismo e volta para o judaísmo. Mostra a superioridade de Cristo e a possibilidade de perder galardões por afastar-se dele. Então, quem escreveu Hebreus foi para os judeus cristãos, mas não apenas para os judeus cristãos, especificamente, né, para hebreus cristãos que entenderam o seguinte: naquele momento começou uma grande perseguição contra a igreja. A gente vê isso em Atos 8, e essa perseguição foi aumentando até no ano 64, no ano 68, quando o imperador Nero queria acabar com todos os cristãos. Então, muitos cristãos, por causa dessa perseguição, cristãos judeus, diziam: olha, já que os crentes, que a gente chama hoje, estão sendo perseguidos, nós somos judeus, vamos voltar para o judaísmo, é a mesma coisa. Aí a gente não é perseguido. Aí eles abandonaram o cristianismo e voltaram para o judaísmo.
Aí o autor vai mostrar, vocês estão voltando para o judaísmo, vocês estão perdendo o galardões. Era como se fosse hoje, olha, você recebeu lá a sua, vou pegar aqui uma coisa para mostrar como se fosse, né? Você pegou a carteirinha que você não precisa mais pagar ônibus. Então, você não precisa pagar mais ônibus. Carteirinha. Aí agora você não quer mais usar a carteirinha, quer pagar. Você está perdendo os benefícios, né? Você está se onerando. Então está dizendo, você voltou para a escravidão, você foi solto da escravidão da lei, agora você está voltando para quê? Você está deixando de ganhar isso só por causa da perseguição. Perseguição faz parte da vida. Judeus também foram perseguidos, judeus vão continuar sendo perseguidos. Existe algo superior maior se você permanecer aqui. Não volte, não saia. Então esse é o propósito do autor. Ele escreveu para esses judeus cristãos que, por causa da perseguição promovida pelo Império Romano, resolveram abandonar o cristianismo e voltar para o judaísmo. E o autor vai mostrar, olha o que vocês estão perdendo. Estão perdendo algo superior, estão indo lá para algo inferior. É como se eu chegasse aqui para vocês e colocasse aqui, ó. Vocês podem pegar o que quiser e quanto quiser. E colocasse um monte de nota de R$2 à vontade. Um monte de nota de R$5, um monte de nota de R$10, um monte de nota de R$20, um monte de nota de R$50, um monte de nota de R$100 e um monte de nota de R$200. Eu falo, vocês podem pegar quantas notas quiser, mas só pode pegar de um monte. Qual monte vocês escolheriam? 200. Mas esses judeus é como se fosse assim, mas é muito pesado, eu vou pegar de R$2. Eles iam pegar de R$2. Foram beneficiados, foram, mas olha, tem algo maior. Você não precisa, você pode pegar. E é isso que eles estavam fazendo. E é isso que a gente faz quando abandona a fé. Nós estamos voltando lá para o lodo e deixando de ganhar coisas fantásticas, galardões maiores. O livro de Hebreus mostra isso, gente. Por isso que ele é belo para a gente. Quando a gente lê, pensando nisso, olha, ele vai mostrar que Jesus é superior. E quando eu me comprometo com ele, eu só tenho a ganhar, mesmo que eu seja perseguido. Mas lá na frente eu vou ganhar. E ele vai falar, mas o Antigo Testamento, se você for, aí ele vai falar assim, se você olhar para o Antigo Testamento, todos eles estão falando desse Jesus, você não prestou atenção. Por isso que eu falo, eles leram, viviam, mas não estavam entendendo. Por isso que eu falo, Márcio, a pessoa começa a ler o Antigo Testamento, se converte, não está entendendo. Aí já quando você vai ler com a mente aberta, agora estou entendendo. Por que tinha que fazer o sacrifício? Jesus já fez, não preciso fazer mais. Por que tinha o sacerdote? Jesus é meu supremo sacerdote, eu não preciso mais do sacerdote. Por que eles levavam o animal? Jesus é o Cordeiro de Deus, por isso ele precisou morrer. Eu não preciso mais disso. Olha que coisa bonita. E a gente entende. Olha, é maravilhoso quando a gente está lendo com essa mente aberta. Olha que coisa fantástica. Olha como Deus é meticuloso, ele faz tudo planejado, não faz nada disso. Ele está pensando em mim. Ele quer o melhor para mim. E para eu entender esse melhor, às vezes eu tenho que ver lá, ler o pior. Mas para eu entender o pior, que é necessário, eu tenho que ter essa mente. Fala, Márcia. Então eu faço tudo ao contrário. Porque vou dar um exemplo que eu peguei um livro, a primeira coisa que eu vou ver é o que está dizendo a história. Então quer dizer que o Novo Testamento ali está dizendo o sumário da Bíblia, você vai só saber o que está acontecendo, depois você vai se interessar pela história e você vai ler o livro. Agora se eu olhar o sumário e ver, você não vai ler o livro. Por isso que eu acho que não deveria nem ter sumário, não deveria ter nada. Deveria ter um livro em cima, a pessoa lê e vê o que está acontecendo na história. Porque senão, se eu pego muito fácil, eu vou ler o desinteresse. Então, mas se você pega um livro sem ler o sumário, aí você vai lá e pega o livro. Mas o que é isso aqui? Marxismo? Não gostei, isso desinteressa. Por isso que você tem que ler o sumário. Opa, isso aqui me interessa. O sumário da Bíblia, João. Eu entendi, agora eu entendi, agora eu vou lá. Sim, mas é por isso que eu estou entendendo, porque eu estou te explicando, Márcio. O correto é isso. Correto
Agora a pessoa pode ler o que quiser, mas se quando você lê assim, você olha que bonito. Isso aqui tá. Como é que ele está falando aqui de Jesus que era o cordeiro? Por quê? Aí eu vou lá em Êxodo. Olha, precisava levar um cordeiro sem defeito. Mas era um animal. Jesus é o ser humano maior, superior. Nunca pecou, não tem defeito nenhum. Que coisa bonita. Agora eu estou entendendo. É melhor. Por isso que você tem que ler isso. Opa, isso aqui me interessa, eu vou lá. Então, quando eu vou comprar livro, primeiro, geralmente, olha, os assuntos que eu gosto. Às vezes tem livraria na promoção, já vou nos assuntos. Onde eu abri o site, tem editora Fiel. Promoção de livro 60% da reforma. Legal, eu li lá. Opa, John Stott, Martin Luther, são os autores que eu gosto. Opa, legal, já interessa. Aí eu vou agora ler. O que vai falar sobre isso? Opa, legal, é isso que eu quero ver agora. Pronto. Mas você fala, porque está barato, eu compro. Depois você, não é isso aqui. Perdeu dinheiro. Então, é assim. Tá? Vamos lá, gente. Peculiaridades da carta aos Hebreus. Algumas coisas que são peculiares. Quando essa epístola foi escrita, algumas pessoas vítimas de perseguição estavam desanimadas e considerando a possibilidade de voltar para o judaísmo. Então eu vou ler a carta pensando nisso. Olha, essas pessoas para quem eles estavam escrevendo estavam desanimadas, estavam sendo perseguidos, estão voltando para o judaísmo. Segunda peculiaridade, a superioridade de Jesus e do cristianismo é enfatizada constantemente nessa epístola. Ressaltando essa ideia, aparecem diversas vezes as palavras, melhor, superior, perfeito e celestial. Qual é o antônimo de melhor? Pior. Você vai escolher uma coisa pior ou melhor? Melhor, né? Mas às vezes para você valorizar o melhor, você precisa conhecer o pior, não é isso? Outra coisa, superior. Qual é o antônimo de superior? Inferior. Você vai querer uma coisa inferior ou uma coisa superior? Aí ele mostra, isso aqui é inferior, isso aqui é superior. Qual que você vai escolher? Opa! Perfeito. Qual é o antônimo de perfeito? Você vai escolher uma coisa imperfeita ou uma coisa perfeita? Aí ele mostra, isso aqui é o perfeito. Mas olha o que era imperfeito. Vocês estão voltando para o imperfeito e deixando o que é perfeito. Celestial. Qual é o contrário de celestial, Antônio? Terreno. Olha, isso aqui é o terreno. Isso aqui é o celestial. O que é o melhor, terreno ou celestial? Opa, o celestial. Mas para eu enaltecer e valorizar o celestial, eu tenho que entender o que é o terreno. Hebreus mostra isso. Preciosidade. Terceira peculiaridade, é o livro do Novo Testamento que mais possui citações do Antigo Testamento, principalmente do livro de Levíticos, com o qual está ligado. Por isso, quem escreveu conhecia muito bem o sistema levítico. Quarta peculiaridade, é o livro do Novo Testamento com o maior número de advertências. Ele advertindo, você está fazendo isso? Olha o que pode acontecer. Nós temos uma advertência no capítulo 2, versículos 1 a 4, no capítulo 3, versículo 7 ao capítulo 4, 13, no capítulo 5, versículo 11 ao capítulo 6, versículo 20, no capítulo 10, versículo 19 a 39, e no capítulo 12, versículo 25 a 29, são advertências, são placas de advertência. Olha, cuidado, não ultrapasse, não faça isso, senão você vai perder. E 1, 2, 3, 4, quinta peculiaridade do livro de Hebreus, mostra a supremacia de Cristo sobre profetas, anjos, Moisés, um grande personagem, o próprio Josué, Arão, que foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote e toda a lei. Já no primeiro capítulo, versículo 1, quer ver? Vamos lá, abram Hebreus 1, do 1 em diante.
que diz Hebreus 1? Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Está vendo? Algumas versões falam: havendo Deus outroramente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos nossos pais. Ele está dizendo para Hebreus. Quem eram os pais dos Hebreus? Abraão, os profetas, os antepassados. Aos nossos pais, não é isso? Muitas vezes e muitas maneiras. Ele está falando, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. E falou pelo nosso pai através dos profetas. Agora ele fala, hoje, continua aí. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Olha que coisa bonita. Ele fala, olha, vocês lembram que antigamente os nossos antepassados receberam muitas instruções de Deus, de várias maneiras, principalmente pelos profetas. Agora, nesses dias ele falou pelo próprio Filho. É como se um dono de uma empresa, aí manda um bocado de funcionário, de representante lá, né, para as empresas coligadas. Depois ele fala, hoje eu vou mandar o meu filho. O filho do dono vai lá, vai achar mais um peso. Mas não é apenas o filho do dono. Fala que esse filho do dono é o quê? Herdeiro de todas as coisas. Então o dono da empresa está mandando assim, olha, estou mandando aí o meu filho, mas ele não é apenas meu filho, é herdeiro, meu representante maior. Ele é superior a todos os gerentes que eu mandei, a todos os consultores, a todas as pessoas que eu mandei. Ouçam ele, porque ele, além de ser meu filho, ele é o herdeiro de tudo que eu tenho. A quem você vai dar mais ouvido? Aqueles que foram antes ou agora o filho que é herdeiro? O filho que é herdeiro. Hebreus começa dessa maneira maravilhosa. Ele está dizendo, Deus falou, ouça o que Deus falou. Foi bom, legal, mas hoje ele está falando de uma maneira maior, mais ampla, e por alguém que tem uma autoridade maior. É o filho dele. E olha, não é apenas filho, é herdeiro de todas as coisas. E lembre, Hebreus mostra que Jesus primeiro é filho de Deus, herdeiro de Deus, e o que mais? Fala aí. Fala, Bia. Nesses últimos tempos nos fala no seu filho. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Foi por meio de quem ele criou o universo. Então, mais uma vez, o dono da empresa, olha, e essa empresa eu criei através do meu filho. Então ele tem participação, ele é dono também. Deus está dizendo, olha, o universo pertence a mim, mas eu criei através do meu filho, ele é dono também. Veja que coisa bonita. Logo no primeiro versículo, Hebreus abre isso para a gente entender quem é Jesus. Gente, não existe salvação sem Jesus. Deus condicionou a salvação do ser humano a Jesus. Você vai ler no Novo Testamento, nas cartas de Paulo. Olha, é Deus Pai através do seu Filho Jesus. Atos 4:12. E não existe nenhum nome dado aos homens pelos quais podemos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus. Timóteo 2:5, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O próprio Jesus falou, eu sou o caminho. O, artigo masculino definido singular, não existe outro. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. E ninguém vem, ele não fala vai. Ninguém vem ao Pai, a não ser a mim. Então ele está dizendo, olha, para ir ao Pai que sou eu, através de mim. Que coisa bonita, gente. A gente precisa entender isso. Quando a gente entende isso, que coisa, que maravilha, né? Vamos aqui para o esboço do livro. Se a gente ler Hebreus seguindo esse esboço, é o que eu oriento você, né? Leia cada parte que a gente vai mostrar aqui dessa forma, você vai entender melhor. Então, Hebreus é a epístola das coisas melhores. Né? Imagine que você vai numa loja, ela já está lá assim, ó, coisas piores e coisas melhores. E eles dizem, ó, tudo em liquidação. Onde você vai? Nas coisas melhores ou nas coisas piores? Todo mundo chama nas coisas melhores.
Esses judeus tinham abandonado as coisas melhores e foram para as coisas piores. Não, mas é tudo de graça. E tenha vontade, vai ter para todo mundo. Por que eu vou pegar o pior? Vou pegar o melhor. Palavras-chave que você vai encontrar no livro de Deus: superior, perfeito. E a passagem principal que eu amo, gente, Hebreus 10, 19 a 22. Põe um quadro ali, Bia, para a gente ler. Hebreus 10, 19 a 22. Ó, todo mundo lendo aqui nessa versão, para a gente ver que bonito. Ó, tendo, pois, irmãos, ousadia, ele está dizendo, para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Olha que coisa. No Antigo Testamento ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele está dizendo, vocês podem ter ousadia de entrar no santuário, mas através do quê? Pelo sangue de Jesus, não é mais pelo sangue de animais. 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. Por que ele está mostrando isso? Porque o sacerdote, gente, ele estava fora. Aí ele entrava no átrio, pegava um animal, ia no lugar santo, sacrificava por ele e depois entrava no santo do santo. O sumo sacerdote, hein? Uma vez por ano, ele vinha de fora para dentro. Jesus abriu um novo caminho, por quê? Porque ele já veio de dentro para fora. Ele já estava lá. Tá? E abriu um novo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é pela sua carne. Gente, o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Quem lembra? Primeira coisa, fala que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Aquele véu, gente, 2 juntas de boi não conseguia rasgar. O véu rasgou sozinho. Jesus mostrando que a morte dele, nós temos acesso ao Santo do Santo, porque ele abriu um novo e vivo caminho. 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Grande, lembra? Grande, melhor, maior. E não é apenas para o povo judeu, para a casa de Deus, para a igreja, para todos. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados. O sacerdote tinha que se purificar. Nós já estamos purificados pelo sangue do Cordeiro. Tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A própria consciência purificada, não apenas o corpo. Isso é fantástico, gente, né? Isso é o show da fé, não é o show da vida, né? Maravilha, né? Página 6, gente, para a gente entender. Primeiro bloco de Hebreus vai mostrar que Jesus é o melhor mensageiro, o Filho. Depois, ele é o melhor apóstolo. Aí a gente vai ver superior a Moisés. Depois, ele é o melhor sacerdote. Ele é comparado com Abraão e mostra que ele é maior. Depois, o melhor concerto, a melhor aliança, o melhor pacto. Depois, o melhor sacrifício. O sacrifício de Jesus foi melhor. 6. O melhor caminho. Agora é a fé, não é mais a lei. E a conclusão, a prática da fé. Então, se você lê Hebreus dessa forma, gente, então comece lá. Hoje eu vou ler do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 18. Eu vou ler que Jesus é o Filho, o melhor mensageiro. A qualidade que ele tem como Filho, versículo 1 a 3. A superioridade dele aos anjos, versículos 4 a 14. Olha, o perigo se eu negligenciar isso, que ele é superior aos anjos, que ele é Filho de Deus. Capítulo 2, versículos 1 a 4. E a encarnação, como que ele, sendo Deus, se fez carne. Capítulo 2, versículos 5 a 18. Que coisa, leia Hebreus assim. É o desafio que eu faço para você, tá bom? A gente vai ficar por aqui. Olha o que tem bom, coloca aí, Bia. Na semana que vem, tenta diminuir isso para a gente entender, gente. Isso aqui é um quadro para você entender, Hebreus, um gráfico, né? Um gráfico bonito que está aí na página 7, né? Se você virar. A Epístola aos Hebreus. Olha que coisa bonita aí, Comparação entre Cristo e o Antigo Testamento. Cristo, o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Então, se você pegar do capítulo 1 até o capítulo 9, vai mostrar que Cristo é o perfeito sumo sacerdote lá em cima.
E do versículo 10, do capítulo 10, versículo 19 até o capítulo 13, no final, Cristo, o caminho perfeito. Né? E cada um desse bloco tem algumas abas. Ó. Cristo, o perfeito sacerdote, lá embaixo, ele criou o universo, ele redimiu o homem, ele edificou a igreja, ele proveu a aceitação, ele demonstrou obediência, ele trouxe esperança, ele intercede continuamente por nós, ele estabeleceu a aliança da graça e ele se sacrificou. Segundo bloco, Cristo, o caminho perfeito, proporcionou um novo e vivo caminho, fez promessas, está ao nosso lado, é o mesmo sempre. A gente lê Hebreus nesse gráfico, maravilha. Semana que vem a gente vai mostrar esse gráfico, tá bom? E Deus abençoe vocês. Pai querido, muito obrigado por essa aula de Hebreus, muito obrigado pelo teu povo que está aqui presente para aprender a tua palavra. Leve agora para os nossos lares, protegido pelos teus anjos, nos dê um domingo maravilhoso e um culto abençoado nessa noite, marcado pela presença do teu Santo Espírito. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer, a igreja que se porta com você. Amém. Deus abençoe.